Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que estamos aqui no 63º dia dupla BOC, o plano de leitura anual da Bíblia, em ordem cronológica. E hoje vamos dar seguimento ao livro de Josué, fazendo a leitura dos capítulos 9, 10, 11 e 12. Então eu te convido agora a fechar os olhos, mas antes, se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito, por favor, ative as notificações para que você esteja sempre por dentro das novidades aqui do canal, tá bom? Então vamos orar, pedir ao Senhor uma bênção na leitura da palavra. Fechemos os olhos. Senhor nosso Deus, nós oramos para que a tua boa mão possa nos conduzir, Senhor, para que alcancemos o propósito do Senhor para a tua palavra na nossa vida. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, abra os nossos olhos, que possamos alcançar os mistérios do teu Espírito Santo. Nos auxilia por misericórdia, que através do sangue de Jesus, reconhecendo o sacrifício do teu Filho, alcancemos, ó Deus, o perdão pelos nossos pecados, aquilo que fizemos que desagradou ao Senhor. Nos dê, Senhor, a plena comunhão, a libertação, e que o Senhor possa nos ensinar mais um pouco nessa leitura. Nós oramos, pedindo também por cada um dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Josué, capítulo de número 9. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas, e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores. E tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, e rotos, e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram: a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a tua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui, agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos. E estas nossas vestes e nossos sapatos já se têm envelhecido, por causa do muito longo caminho. Então, aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Aqui está o erro, tá, irmãos? Esse foi o erro. Eles não pediram conselho à boca do Senhor, tá? Que isso sirva de lição para mim e para você. Então as pessoas podem vir com muitas boas intenções, mas nós precisamos ir aos pés do Senhor, né? Precisamos pedir o conselho do Senhor. Seguindo, e Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia. E suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Beerote, e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes.
Isto, porém, lhe faremos: dar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes temos jurado. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam! E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganastes, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos, que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda a terra e destruísse todos os moradores da terra diante de nós. Tememos muito por nossas vidas, por causa de vós. Por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faze aquilo que te pareça bom e reto que se nos faça. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia, José os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, um simples gesto, né? O engano, ele vem de uma forma muito sutil, mas quem é aquele que pode nos livrar de todo engano? Não é isso? Então, por isso que o servo de Deus, nós precisamos lutar a cada dia para termos o discernimento de espírito. Precisamos orar ao Senhor, precisamos buscar ao Senhor uma resposta, para que Ele possa nos fazer caminhar em segurança. Então vamos seguir Josué, capítulo 10. Então olha só, os gibeonitas foram lá, enganaram Josué, dizendo que eles eram de uma terra distante, porque eles sabiam que eles seriam os próximos a virarem fumaça, né? E aí, olha só, o que acontece? Logo depois, né? Aí Josué descobre, né, a farsa. E aí agora acontece o quê? A cidade de Gibeão, ela é sitiada, ela é cercada, né? Então vamos seguir aqui com a leitura para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre isso. Josué capítulo 10. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó, e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles. Temeu muito, porque Gibeão era uma grande cidade, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão, e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as suas mãos de teus servos, sobre apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal, e o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel a descida de Bet-Oron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve,
e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arrojai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém vós não vos detenhais, segui os vossos inimigos e feri os que ficaram atrás. Não os deixes entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vô-los deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir a grande ferida, até consumi-los, e tendo os que ficaram deles se retirado às cidades fortes, todo o povo se tornou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova, e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. E sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra que com eles foram: chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços desses reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espantei. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. E depois disto, Josué os feriu e os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados no madeiro até a tarde. E sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até ao mesmo dia de hoje. E naquele mesmo dia, tomou Josué a Maquedá, e feriu-a a fio de espada, e destruiu o seu rei, a eles e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez ao rei de Maquedá, como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbna, e pelejou contra Líbna. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e a seu rei, e a feriu a fio de espada, a ela e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbna a Laques, e a sitiou, e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laques na mão de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu a fio de espada, a ela e a toda a alma que nela havia, conforme tudo o que fizera a Líbna. Então Orão, rei de Gézer, subiu a ajudar a Laques. Porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou de Laques a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a fio de espada, e a toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo o que fizeram a Laques. Depois, Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom, e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram a fio de espada, assim ao seu rei como a todas as suas cidades, e a toda a alma que nelas havia. A ninguém deixou com vida, conforme tudo o que fizeram a Eglon, e Josué a destruiu totalmente, a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir, e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu a fio de espada, e a toda a alma que nelas havia destruiu totalmente, nada deixou de resto, como fizera a Hebrom, e Líbna, e ao seu rei, assim fez a Debir e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas
e o sul, e as campinas, e as descidas das águas, e todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cádiz Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal. Louvado seja o nome do Senhor. O cara veio destruindo tudo, tudo, tudo. General Josué. Tá achando que acabou? Josué capítulo 11. Sucedeu depois disso, depois do cara fazer a limpa, passar igual um trator por cima de todo mundo, que ouvindo o Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Aquisaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, na campina para o sul de Quinerete, nas planícies e em Nafote-dor, da banda do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus das montanhas e aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles. Muito povo, em multidões como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram, e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, nessa mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e deram neles de repente. O cara já vem com sangue nos olhos. Josué estava vindo o quê? Com sangue nos olhos. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram e os seguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até o vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos já retou, e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo tomou Josué e tomou Azor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor, dantes, era a cabeça de todos esses reinos. E a toda a alma que nela havia feriram a fio de espada e totalmente os destruíram. E nada restou do que tinha fôlego. E a Azor queimou com fogo. Mandou Azor para o micro-ondas, né? Mandou Azor para o micro-ondas. E Josué tomou todas as cidades desses reis, e todos os seus reis, e os feriu a fio de espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessa cidade e o gado, os filhos de Israel saquearam para si. Tão somente a todos os homens feriram a fio de espada, até que os destruíram. Nada do que fôlego tinha deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Olha esse versículo aqui, o 15. Nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Então vocês veem que o Senhor vem corroborando os seus mandamentos, os seus estatutos a todo instante. Olha, não acrescenta nada, não tira nada. É do jeito que eu quero que faça. Não inventa, não. Não vai além e também não vai aquém daquilo que é a minha ordem, daquilo que são os meus estatutos, daquilo que é a minha palavra. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel e as suas planícies, desde o monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, as raízes do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muitos dias, Josué fez guerra contra todos esses reis,
Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por guerra as tomaram todas, porquanto do Senhor vinha que o seu coração endurecesse, para saírem ao encontro de Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo, veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebrom, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram de resto em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim, Josué tomou toda essa terra conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Louvado seja o Senhor. Meus amigos, queridos irmãos, triscou na frente do Jojo, já era. Josué capítulo 12, é o último capítulo da nossa leitura de hoje. Depois que a terra descansou da guerra, estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, e possuíram a sua terra da além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, e toda a planície do oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e que senhoreava desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade, e até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, e desde a Campina até o mar de Quinerete, para o oriente, e até o mar da Campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo em Asdote-Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do resto dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei, e senhoreava no monte Hermon, e em Salca, e em toda Bazã, até o termo dos Jesureus, e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. A estes, Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Calvo, que sobe a Seir. E Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas e nas planícies e nas campinas, e nas descidas das águas, e no deserto, e para o sul, entre os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vamos lá? O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebrom, outro. O rei de Jarmute, outro. O rei de Laques, outro. O rei de Eglon, outro. O rei de Gezer, outros. Ou Gezer, né? O rei de Debir, outro. O rei de Geder, outro. O rei de Orma, outro. O rei de Arade, outro. O rei de Líbina, outro. O rei de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O rei de Betel, outro. O rei de Tapua, outro. O rei de Éfer, outro. O rei de Afeca, outro. O rei de Lazaron, outro. O rei de Madom, outro. O rei de Azor, outro. O rei de Sinrom-Merom, outro. O rei de Aquisaf, outro. O rei de Taanac, outro. O rei de Megito, outro. O rei de Quedes, outro. O rei de Jocneão, do Carmelo, outro. O rei de Dor, em Nafate-Dor, outro. O rei de Goim, em Gilgal, outro. O rei de Tirza, outro. 31 reis ao todo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa lista, é claro que ela se aplica perfeitamente à nossa vida. Porque nós temos, né, durante a nossa travessia,
durante a nossa caminhada para a conquista da terra. Muitos reis eles vão se levantar contra a nossa vida. E certamente você hoje está vivendo uma batalha hoje, em um ou mais campos da sua vida, né? E que muitas das vezes nós olhamos, são mais numerosos do que nós. Mas aí vocês lembram qual foi a operação do Senhor ali na vida daqueles homens? E aí o Senhor ele fez questão de registrar na sua palavra o seguinte: olha, aqueles que estavam fugindo, Deus fez cair pedra sobre eles. E a quantidade de homens que morreram pela ação de Deus através da saraiva, a chuva de pedras, foi maior do que os filhos de Israel mataram a espada. O que isso quer dizer, queridos? Que não importa, Deus, ele sempre faz mais. É Deus quem vence as nossas batalhas. Então, por mais que nós façamos e achamos que façamos muito, é Deus quem faz. Deus quem faz tudo. É Ele quem vence as nossas batalhas. É Ele quem nos faz vencedores. E o que nós precisamos fazer? Ouvir a sua palavra, seguir os seus mandamentos, amá-lo, temê-lo, para que em nós o nome dele seja glorificado. Então, está aqui. O que Josué fez? Josué obedeceu. Josué foi servo. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós sejamos servos, não donos. Tá certo? Então, hoje nós encerramos aqui a nossa leitura e eu quero te pedir que você deixe nos comentários do vídeo qual versículo da leitura de hoje mais te impactou e qual é a lição, né, mais importante que você tirou ou as lições. Fique à vontade para compartilhar com a gente aquilo que o Espírito Santo tem revelado à sua vida. Vamos orar agora nessa hora e vamos agradecer a Deus, né, pelas bênçãos que recebemos na leitura da sua palavra. Senhor, nós glorificamos o teu nome. Te agradecemos pelo privilégio que temos de ter a tua palavra nas mãos, de podermos meditar nela, de podermos lê-la, de podermos estar junto com os irmãos em comunhão, aprendendo mais do Senhor. Nós te adoramos porque até aqui o Senhor nos tem ajudado e certamente assim permaneceremos debaixo das suas mãos, recebendo a ajuda que vem dos céus. Oramos assim, agradecidos por essa bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o seu ministério, que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Tá bom? Então, fique com Deus até o nosso próximo dia de leitura. A paz do Senhor Jesus.